Muito bem, queridos, queridas, estamos aqui novamente naquele nosso videozinho semanal, não é? Estivemos falando nos últimos vídeos de Lucas capítulo 6 e nós vamos hoje para Lucas no capítulo 10, tá bom? Você deixa a sua Bíblia aberta lá em Lucas 10 enquanto eu vou cumprimentando você e fazendo uma introdução. Eu espero que você esteja bem, esteja com saúde, que você esteja se sentindo guardado e protegido por Deus. Eu oro sempre por você que assiste esse vídeo e espero que Deus esteja cuidando da sua vida. Deus para mim é muito especial. Então, eu converso com Ele sobre você, converso sobre a sua vida, porque eu sei que Ele ouve. E se você falar com Ele, Ele vai te ouvir também. Então, vamos passar aqui para a introdução. Antes eu quero fazer uma breve oração com você. Maravilhoso Deus, eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez para um pequeno estudo das Tuas Sagradas Escrituras. Orienta-nos, abra nossas mentes, esteja conosco, nos abençoe, Senhor, por favor, em nome de Jesus. Amém. Nos dois últimos vídeos, nós falamos no capítulo 6 de Lucas sobre o Senhor do sábado, né? E o outro sermão foi se era certo fazer o bem. Ambos, Jesus estava num sábado, numa sinagoga. Na verdade, no primeiro eles estavam colhendo as espigas e preparando e comendo, e Jesus foi repreendido, e nós já explicamos isso no vídeo que fala sobre esse assunto, que se chama O Senhor do Sábado. No outro, o homem da mão aleijadinha, né? Nós falamos, Jesus estava no sábado na sinagoga ensinando, e aqueles líderes religiosos estavam ali esperando a oportunidade para prejudicar Jesus, e ele dá mais uma grande lição a respeito do sábado, a respeito da lei, e essas coisas nós já falamos nos dois vídeos anteriores. Eu quero encerrar essa série que vai falando da lei. Foram esses dois últimos sermões e o sermão de hoje. Eu acho que já é o suficiente com o de hoje, tá bom? Se não for, você me manda uma mensagem, me pede algum tipo de explicação, eu produzo um vídeo para você, alguma coisa assim. Mas eu acho que já está de bom tamanho. Eu vou falar hoje de Lucas 10, do verso 25 ao verso 37. É uma história bem conhecida, a história do bom samaritano. Eu vou ler aqui na versão Nova Vida, Bíblia Viva, Nova Bíblia Viva. Diz assim a partir do verso 25 de Lucas 10. Um dia, um especialista nas leis de Moisés veio pôr à prova os ensinamentos de Jesus, fazendo-lhe esta pergunta: Mestre, que precisa um homem fazer para ir para o céu? Jesus respondeu: Que diz a lei de Moisés a este respeito? Verso 27. Ele respondeu: Diz que você deve amar ao Senhor Deus, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e deve amar ao seu semelhante como ama a você mesmo. Certo, disse-lhe Jesus, faça isto e você viverá. Mas o homem queria justificar-se e por isto perguntou: que semelhantes? Verso 30. Jesus então respondeu, contando uma história. Um certo judeu que fazia uma viagem de Jerusalém para Jericó
foi atacado por bandidos. Eles tiraram suas roupas, e seu dinheiro, bateram nele e o deixaram caído, meio morto, ao lado da estrada. Por acaso, passou um sacerdote judaico. Quando ele viu o homem caído ali, atravessou para o outro lado da estrada e passou de longe. Verso 32. Certo judeu, ajudante do templo, fez a mesma coisa. Também deixou o homem caído ali. Porém, veio um desprezado samaritano e, quando o viu, sentiu grande pena da vítima. Ajoelhando-se ao lado dele, o samaritano passou-lhe remédio nas feridas e fez curativos. Depois colocou o homem em seu jumento e foi andando ao lado dele até chegarem a uma hospedaria, onde cuidou dele durante a noite. No dia seguinte, entregou ao dono da hospedaria 2 moedas. Ele pediu que cuidasse do homem. Se a conta for além disso, disse ele, eu pagarei a diferença na próxima vez que passar por aqui. Ora, qual destes 3 você diria que foi o semelhante da vítima dos bandidos? Encerramos aqui no verso 36. Verso 37. O homem respondeu, aquele que mostrou alguma compaixão. Então Jesus disse, sim, agora vá e faça o mesmo. Aqui encerramos a leitura do texto. Bom, aí nós vamos começar a estudar um pouquinho isso daqui. Quando você lê esse texto, e você já deve tê-lo visto em sermões, eu lido algumas vezes esse texto, do bom samaritano, você pensa logo que esse texto tem a ver com caridade, né? Com Jesus dá uma lição de como usa a palavra aqui, quer ver? O homem, ele diz assim, aquele que teve compaixão. No verso 37, o homem responde, aquele que mostrou alguma compaixão. Então você pensa que isso aqui é uma grande lição de Jesus para que a gente tenha compaixão com o próximo, com aqueles desassistidos, aqueles que estão necessitados, etc, etc. E a história em si, a parábola em si, ela pode levar você a entender dessa forma realmente. Mas deixa eu te esclarecer uma coisa aqui. Não é disso que Jesus está falando aqui, tá bom? Eu agora vou abrir aqui a minha Bíblia nessa tradução que você tem aí, porque tem alguns pontos nessa tradução, Almeida Revista Atualizada, que ficam mais evidentes para a gente poder conversar um pouquinho aqui. Por isso é que eu quero abrir aqui nessa tradução. Por exemplo, lá o verso 27, ele tem um momento aqui em que o intérprete da lei, respondendo à pergunta de Jesus, diz que, como é que ele interpretava a lei? O doutor da lei diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui eu queria esclarecer um ponto. Algumas pessoas, acho que assim um pouco distraídas, costumam dizer que Jesus aboliu os mandamentos e depois que ele deixou 2 mandamentos, apenas 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, que é exatamente o que o doutor da lei respondeu aqui no verso 27. Como se Jesus tivesse, no seu ministério, instituído que a lei, a partir de agora, só tivesse 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Isso é uma leitura muito superficial do ministério de Jesus
E aqui fica claro, na própria resposta do doutor da lei, que Jesus não estipulou 2 mandamentos. Não foi ele que definiu no seu ministério que a lei a partir dele deveria ser apenas estipulada em 2 mandamentos. Se o doutor da lei está respondendo isso, a pergunta de Jesus, e Jesus diz que ele respondeu bem, é porque já se sabia que era assim. Não foi a partir de Cristo que se interpretou a lei como sendo desta forma que o doutor da lei respondeu. Já era interpretada assim lá no seu princípio. Se você for a Deuteronômio 6, no verso 5, e a Levítico 19, no verso 18, você vai encontrar exatamente a citação do doutor da lei. Lá no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, lá em Levítico, você vai encontrar os 2 textos que o doutor da lei citou aqui. Vai ficar assim, claro e inequívoco, que a interpretação de toda a lei, ela era baseada, ela era fundada, ela precisava ter esses 2 elementos, esses 2 princípios fundamentais. Ama ao seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deuteronômio 6, verso 5, Levítico 19, verso 18. Se você for lá conferir, você vai encontrar exatamente isso aqui que o doutor da lei citou. Então, a lei sempre teve esses princípios. Não podemos simplesmente ignorar os mandamentos e dizer que a partir de agora são só esses 2, porque não é isso que Cristo ensinou. Mas aí aqui agora eu quero mostrar para você algumas coisas interessantes a respeito desse texto. Você, como eu estava dizendo, pode pensar que aqui está se falando sobre uma lição de Jesus para que as pessoas sejam caridosas. Jesus não está ensinando isso, Jesus está reafirmando isso. Isso já deveria estar contido na lei. Acontece que o diálogo foi aberto pelo doutor da lei. E ele começa dizendo assim, o que farei? Jesus responde, o que está escrito? Onde? O doutor responde, na lei. Jesus diz, faça e viverás. Olha, o que farei, o que está escrito na lei, faça e viverás. O que está se tratando aqui? Na verdade, está se tratando de salvação. Está se tratando de um diálogo sobre a justificação pelas obras ou pela graça. Você pode pensar que foi Paulo que instituiu a justificação pela graça, não é? Você vai lá ler o livro de Romanos e aí você fica maravilhado com Paulo falando sobre a graça, e aí você confunde as coisas, entende que a graça e a lei não são compatíveis. O que Jesus está mostrando aqui para a gente nessa parábola é que a lei nunca eximiu a graça e que a graça nunca eximiu a lei. Ambas existem com propósitos diferentes. Quer ver? O fariseu, ele era uma pessoa que pregava justificação pelas obras. O doutor da lei, idem, porque ele quer saber o que é necessário fazer para a salvação, ou seja, o que eu preciso fazer. Me diz aí o que eu preciso fazer, quanto é que eu tenho que pagar, o que é necessário, não importa, eu quero o reino dos céus, eu quero a salvação, então eu estou disposto a pagar o preço. É assim que o fariseu quer abrir o diálogo, ele quer saber se Jesus vai realmente seguir os ensinamentos dos escritos de Moisés,
porque eles interpretaram que a lei era a salvação. O cumprir a lei era a salvação. Então, para ele, quando ele faz essa pergunta para Jesus, ele está querendo saber se Jesus vai concordar com isso. Só que Jesus, aquele que lê os pensamentos, lembra no sermão anterior, como ele leu os pensamentos dos homens, esperando para ver se ele ia curar o homem no sábado, porque eles desejavam matar Jesus. Jesus aqui também está lendo o pensamento desse homem, e ele continua, ele abre um diálogo com esse homem, dentro daquilo que esse homem entende, da forma como esse homem entende. Por isso que Jesus pergunta para ele, o que está escrito na lei? Como você a entende? E aí ele repete lá Levíticos 19, 18 e Deuteronômio 6,5 para Jesus, ama a Deus e ama o próximo. Beleza, Jesus responde para ele, está ainda na linguagem dele, tá bom? Muito bem, você faça isso e você vai conseguir herdar a vida eterna, vai conseguir o céu, como você está pretendendo. Aí, só que Jesus aqui começa a inserir algo que vai mudar tudo. Jesus agora vai trazer a discussão para o seu âmbito, a forma como Jesus vê as coisas, como Deus vê as coisas. Ele foi na conversa, no diálogo, da forma como aquele homem via, e agora ele traz a conversa para a forma como Deus vê as coisas. A justificação é pelas obras ou é pela graça? A lei interfere na graça? A graça anula a lei? Será que uma coisa tem a ver com a outra? Jesus então abre uma discussão teológica usando a parábola do samaritano. E aí é aqui que as coisas vão mudar de figura. Jesus tira o debate da visão, do campo de visão daquele homem, de que a lei salva, que cumprir a lei justifica e salva, e aí traz agora para uma visão divina de qual é o papel da lei e de qual é o papel realmente do homem que entende a lei. Bom, querendo justificar-se, quando ele usa essa expressão, o doutor da lei querendo justificar-se, aquilo ali denota que ele ficou desconfortável com a resposta de Jesus. Porque, na verdade, ele não cumpria a lei. Os judeus, eles não amavam os outros que não fossem judeus. Isso, obviamente, era um claro descumprimento da lei. Por isso que Jesus narra essa história do homem semi-morto no caminho. Gente, aquele homem queria alcançar o céu com justificação própria, conseguindo alcançar o céu pelos seus próprios esforços. E aí ele repete, Jesus pergunta, ele diz que o fundamento da lei é amar a Deus e amar ao próximo. Mas ele não amava o próximo como a lei exigia. Ele amava a quem ele queria amar. Um judeu não amava outro que não fosse judeu. O samaritano, por exemplo, era odiado pelos judeus. Aí Jesus então vai começar a revelar isso, vai começar a revelar o problema de querer se justificar pela lei, de querer ir pelo céu achando que pode alcançar o céu, tentando cumprir a lei. Aí Jesus começa então a contar a história. Lá o texto diz que vinha descendo, de Jerusalém, descendo, era uma descida, um sacerdote que não ajudou aquele homem. Agora, queridos, por que o sacerdote não ajudou aquele homem? Vamos extrair isso do texto. Por quê? O texto diz que o sacerdote desce e naquela descida ele vê o homem. O texto grego diz que ele começa a passar de lado para contornar o homem caído, para que ele não tivesse nenhum tipo de contato com aquele homem. Sabe por que o sacerdote fez isso? Porque ele estava cumprindo
a lei. É isso mesmo. O sacerdote não cuidou daquele homem porque ele estava cumprindo a lei. Um sacerdote tinha que cumprir a lei levítica, que dizia que ele não podia estar sujo, ter relações sexuais, tocar em sangue, para determinadas circunstâncias. Por exemplo, se ele tivesse que ir oferecer sacrifício ou qualquer coisa, trabalhar no templo, realizar qualquer tarefa, ele não poderia estar sujo, não poderia ter relações sexuais até um determinado período para poder exercer a sua função lá no templo, e não poderia tocar em sangue, animais mortos. Aquele homem supostamente estava morto. Então aquele sacerdote estava cumprindo a lei do sacerdócio. A lei do sacerdócio. Aí sabe o que é interessante aqui? Que Jesus aqui está dizendo, no contexto da parábola, quando ele finaliza a parábola, você vai perceber que Jesus está dizendo que você poderia descumprir a lei cumprindo a lei. Esse sacerdote, se tivesse cumprido a lei que o doutor da lei resumiu em amar a Deus e amar ao próximo, ele teria descumprido a lei do sacerdócio. Assim como naqueles textos anteriores, lá de Lucas 6, aqueles homens colhendo e comendo a espiguinha no sábado, Jesus curando o homem da mão aleijadinha no sábado, estava descumprindo a lei, os regulamentos, as regras instituídas para o sábado, mas Jesus estava cumprindo a lei maior, o princípio maior, que era o princípio do amor ao próximo. Lembra que nós falamos de Tiago 4? Está escrito que se você pode fazer o bem e não faz, você está pecando? Então, para não pecar e cumprir o mandamento de amar a Deus e ao próximo, esse sacerdote deveria ter descumprido a lei do sacerdócio. Mas ele não faz. Aí vem o levita, né? O levita, aquele trabalhador do templo, ele não é um sacerdote, mas ele é um homem que trabalha especificamente no templo. Como o texto grego, ele dá a entender o seguinte, que o sacerdote descia, o levita também vinha no mesmo caminho, só que estava lá de longe vendo o sacerdote. E quando ele vê o sacerdote passar de lado, ele, quando se aproxima do homem, ele faz a mesma coisa que o sacerdote faz. O que acontece é que o levita o sacerdote ele passa mais distante, desviando do homem. O levita, ele passa bem perto. Ele olha, ele observa, talvez tenha conseguido perceber que o homem não estava morto, estava muito mal, mas não estava morto, mas ele continua o caminho. Então, queridos, aqui dá a entender que o levita seguiu o exemplo do sacerdote. Eu quero chamar a atenção de você nesse ponto aqui. Cuidado para que você não esteja seguindo homens, exemplo de homens e palavras de homens, porque você pode acabar fazendo como esse levita fez. Ao invés de estar cumprindo a lei maior que exigia ajudar aquele homem, você pode estar dando prioridade a regras, regulamentos e leis mal interpretadas por homens. Querido, se até hoje você foi ignorante diante dessas coisas, você poderia dizer para Deus que você não sabia. Mas agora que você sabe, Deus cobrará isso de você. Muito bem. Passando agora para o herói da história, vamos dizer assim, o samaritano seguia o caminho.
O seu caminho, está escrito lá. No grego, isso aqui mostra que o samaritano não vinha pelo mesmo caminho que o sacerdote e o levita. Os samaritanos eram odiados pelos judeus, e aquele era um caminho comum de judeus irem e voltarem de Jerusalém. Um samaritano não poderia andar naquela estrada, porque se ele fosse pego pelos judeus passando ali, ele corria o risco de ser apedrejado, ser morto. Então esse samaritano, ele estava passando fora da estrada, ainda que paralelo, mas fora da estrada, que é para não sofrer prejuízos dos judeus. E lá de onde ele estava, ele vendo aquele homem caído lá na estrada, não pensando em si mesmo, não pensando na possibilidade agora de ser atacado pelos judeus, aquele homem desce da onde ele está, do caminho da onde ele está passando ao largo, bem distante da estrada, para não ser visto, para não ser prejudicado pelos judeus. Ele esquece tudo isso e ele desce e ele cuida, ele trata das feridas, ele coloca no seu animalzinho, ele leva para a hospedaria, ele paga o hospedeiro. Queridos, quem cumpriu a lei aqui? Quem abriu mão de tudo, abriu mão de ser prejudicado, abriu mão de sofrer consequências, mas cumpriu a lei na sua verdade, na sua essência? Ame a Deus e ame ao próximo. Ainda que você tenha consequências com isso, tenha que pagar um preço. O sacerdote não estava disposto a pagar esse preço, de descumprir a lei do sacerdócio. O levita seguiu o mau exemplo do sacerdote, e o único que verdadeiramente cumpriu a lei foi o samaritano. O doutor da lei fez a pergunta: quem é o meu próximo? Quem é o meu semelhante? Tentando justificar-se, porque ele, na verdade, não amava outras pessoas, não queria fazer o bem a outras pessoas. E aí Jesus inverte a pergunta. Lá no finalzinho, Jesus fala assim: qual dos três é o próximo daquele homem ferido? Olha só, o doutor da lei pergunta: quem é o meu próximo? Ou seja, o próximo seria o homem que estaria caído no chão. Mas Jesus inverte a pergunta. Jesus faz assim, quem é o próximo? Qual dos três que passaram por ali? Quem deles é o próximo daquele homem que está ferido, que está caído? Reparou que Jesus inverte? O próximo passa a ser o que está de pé e não o que está caído. Na pergunta do doutor da lei, o próximo é o que está deitado, é o que está caído. E Jesus inverte. Quem é o próximo do que está caído? Queridos, Jesus mostra que, na verdade, quem estava caído ali, quem estava precisando de ajuda, era o doutor da lei. O doutor da lei é que era aquele miserável, é que era aquele doente, é que era aquele ferido, aquele que estava precisando de ajuda. Jesus, por isso que essa parábola não tem a ver com caridade, porque na verdade é a essência da coisa que Jesus quer trazer aqui. Jesus estava dizendo para aquele homem que ele, doutor da lei, estava perdido e precisando de um próximo. Por isso que eu preciso dizer para você: cuidado para que você que esteja assistindo esse vídeo não viva uma religião igual a desse doutor da lei, uma religião de tradição humana, simplesmente uma religião que se continua fazendo como tem sido desde muito tempo atrás, ainda que errado. Simplesmente segue-se aquilo que a maioria faz.
Entretanto, apesar de sentir-se incomodado pelo Espírito Santo, de que há algo errado com o que tem sido feito desde muito tempo atrás, continua fazendo as mesmas coisas. Você continua fazendo as mesmas coisas. Aquele doutor da lei era de uma religião de milhares de anos e eles estavam fazendo errado há muito tempo. E ele continuava pensando errado e continuava fazendo errado. E Jesus aqui mostra para ele o quanto ele estava equivocado, apesar de saber que a lei exigia amor a Deus acima de todas as coisas e amor ao próximo como se fosse a si mesmo. Eu volto a repetir para você o que eu falei nos outros sermões. O assim diz o Senhor deve ser nosso guia, assim como foi o guia do ministério de Jesus Cristo. Tudo o que ele fazia era pautado no assim diz o Senhor. Não importa se você vai na contramão do mundo, a verdade e a justiça devem prevalecer nas decisões do cristão. Assista novamente os outros 2 sermões, o Senhor do Sábado e é certo fazer o bem, e depois este daqui. E se você ouviu a voz de Deus, se Ele falou com você, e se você percebeu que você está seguindo tradições humanas e que Deus nunca mudou a sua lei, porque ela é eterna, porque ela é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, porque o princípio da lei sempre foi esse, então a lei não pode acabar. Não há conflito entre lei e graça. Não sei se vocês conseguiram entender que Jesus mostrou que aquele doutor da lei precisava da graça dele, Cristo Jesus, para poder ir para o reino dos céus, mas ele queria conquistá-la pelas suas próprias forças e erradamente fazia isso e estava perdido. Jamais conseguiria. Jesus precisava curar das feridas dele, precisava botar ele no animalzinho, levá-lo para a hospedaria, pagar pela salvação dele, pelo cuidado dele, para que ele pudesse ser salvo. Deixe Jesus fazer você entender o verdadeiro sentido da lei e você poder receber a graça perdoadora dele e viver para sempre. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.